Olá, sou Bruno Hoffman e esta é mais uma edição da Direto da Gazeta, os fatos e personagens da cidade de São Paulo pela visão da Gazeta de São Paulo. E hoje estamos aqui com o Thiago Som, um especialista, um intelectual do funk brasileiro e paulistano. Tudo bem, Thiago Som? Ô, Bruno, obrigado pelo convite, tudo bem. Acertei a pronúncia do seu nome? É Thiago Som, né? Meu nome é Thiago, mas sou mais conhecido nas redes sociais como Thiago. Thiago, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, você disse que tem até uma relação pessoal com o funk desde a nascença. Você nasceu no ano do início do funk aqui no Brasil. Eu queria te explicar, perguntar como que foi esse seu início, essa sua proximidade com o funk antes de estudar. Ele estudou na USP, né? Música primeiro e depois fez doutorado na USP em funk. Eu queria que você explicasse esse seu pré-estudo. Pois, você acabou denunciando minha idade. Perdão, quiser a gente começa de novo, hein? Brincadeira. Vamos lá. Eu nasci no ano de 89, que é o ano em que o primeiro disco de funk foi produzido, o primeiro disco de funk em português, que foi produzido pelo DJ Malboro. Mas o meu envolvimento com funk aconteceu espontaneamente na época dos anos 2000, principalmente com as coletâneas de CD Furacão 2000. Naquele momento eu achava que se chamava Furacão 2000 porque a gente estava nos anos 2000. Até descobri que Furacão 2000 é o nome de uma equipe de som lá dos anos 70. Sim. Então, meu envolvimento, por ser uma pessoa nordestino, de periferia... Você é baiano? Sou baiano. Tá. De família inteira baiana. Todos nós somos de Uauá, na Bahia, no sertão baiano. Então, o envolvimento é o som que toca nesses lugares, espontaneamente. E acho que o envolvimento começou aí. Sim. E o funk primeiro se popularizou no Rio de Janeiro, era até conhecido como funk carioca, em contraposição ao funk, que nem a branquitude fala, né? Funk pra mim é James Brown, né? Que é uma das frases mais detestáveis que existe para mostrar uma certa, olha, eu tenho um bom gosto, vocês não têm. O funk primeiro nasceu no Rio, né, o funk brasileiro, e depois demorou um bom tempo e se popularizou em São Paulo. Como que foi esse processo das periferias paulistanas começarem a aceitar o funk? Primeiro foi para a Baixada Santista, né? Sim, teve no começo dos anos 90, a gente já tem essa cultura suburbana, periférica do Rio de Janeiro, essa cultura dessa música preta já começa a ser feita na Baixada Santista. Mas o que acontece, no fundo, a gente precisa lembrar que tanto o funk do James Brown quanto o funk o funk carioca, apesar do nosso funk brasileiro, do nosso funk carioca, ter muito pouco em comum com o James Brown, mas tem uma continuidade contextual que é a música preta. E essa música preta gera uma empatia em grupos periféricos que não são brancos. Então, é natural que essa cultura, que seja muito feita nas favelas e periferias do Rio de Janeiro, levando em conta que a favela é um espaço majoritariamente preto ou empretecido de alguma forma, preto, pardo, enfim. Então, é natural que haja essa identificação. Mas o momento de popularização mesmo, de expansão nacional do funk, foi nos anos 2000, com o Bonde do Tigrão, principalmente nesse momento em que as mulheres no funk começaram a aparecer cantando a sexualidade, né? Sim, porque se fala muito sobre as letras machistas do funk, mas o funk também tem as letras machistas, de fato, como tem em outros gêneros musicais, mas o funk também abriu espaço para muitas mulheres, né? Mulheres falando de sexo, falando de liberdade, coisa que a Madonna, por exemplo, fez nos anos 80 e que era exaltado, né? Que é exaltado até hoje. Sim, o funk sempre teve perseguições históricas, e as perseguições vão mudando conforme a sociedade vai mudando. Quer dizer, em alguns momentos, no começo dos anos 90, o que era condenável no funk era a suposta associação marginal. O funk vem da favela, o funk é de pessoas agressivas, de bandidos por essência. Tipo, animalizar aquela população. Sim, então esse era o intuito de uma certa censura dessa cultura preta e periférica. Conforme a sociedade vai mudando, as formas de perseguição vão mudando também. Então, a gente persegue o funk pelo que o funk tem de politicamente incorreto. Então, se acusa o funk de machista, se acusa o funk de sexualização das crianças,
quando você esquece toda a participação feminina. Foi através das mulheres no funk que teve uma mudança de paradigma. Muitas pesquisadoras do funk, dá para citar a Bárbara Cazumbá, por exemplo, que é uma pesquisadora preta do Rio de Janeiro, ela analisou como, a partir das mulheres, da presença feminina no funk, cantando a sexualidade, as letras do funk se tornaram mais explícitas. Então foram as mulheres que puxaram para esse lado mais descarado, assim. As letras ficaram as letras mais explícitas, isso. E as letras, e até o que o homem passou a cantar é meio que uma resposta ressentida ao que a mulher canta. Peraí, a mulher tá cantando isso, eu vou ter que dobrar a aposta. Né? Então o funk, apesar de ser colocado no lugar de machista, homofóbico, objetificador da mulher, que incentiva a sexualização das crianças, no fundo, quando a gente faz uma análise mais complexa, isso é só uma forma de perseguição política. Tem machismo? Sem dúvida. Claro. Mas não é, a questão não para aí. Então, tem essas questões, a participação das mulheres, a participação LGBT. A gente não vê, por exemplo, artistas pretos LGBT no sertanejo, por exemplo. Não me lembro de nenhum. Puxei não, pelo HD aqui. Tem. Eu fiz uma pesquisa e tem, sim. Tá, mas grande, assim, famoso? São raros os casos, assim. Inclusive, eu fiz uma playlist no Spotify chamado Sertanejo Negro Gay Antitop. Mas é sempre um nicho muito específico, né? E a gente sabe que tem casos de baladas de sertanejo que a pessoa preta não entra. Tem muitos casos de racismo, assim. Né? Então, são casos muito isolados. No funk é regra. O funk é regra. A maioria é preta. Tem, por mais que tenha machismo e homofobia e transfobia no meio, mas a gente vê muitas travestis no baile funk. A gente tem o trabalho das irmãs de pau também. Sim. No funk. E a gente percebe que parece que a sociedade, ou a branquitude também, como é muito dito dentro da academia, que a branquitude não está falando de mim, está falando sobre uma ideia dominante sobre a sociedade, né? A ideia como a sociedade, quem domina a sociedade são pessoas brancas, historicamente no Brasil, a branquitude é essa ideia. A branquitude parece que demora para aceitar artistas negros. Depois ele entende, 20 anos depois. O Pixinguinha já foi criticado porque ia cantar em Paris e ia passar uma imagem feia do Brasil. O João da Baiana era perseguido porque tinha um pandeiro. E tantos outros artistas da história do Brasil. Até o Alberto Nepomuceno, né, que é uma música clássico, e ele é um branco, mas como ele fazia músicas nordestinas, músicas populares na sua obra, ele também era perseguido, criticado. Então, há sempre uma tentativa de desqualificar inicialmente, né, o que é a produção negra e popular no Brasil. É por aí que você está falando? Tem muitas razões. Primeiro, acho que tem uma velha dificuldade a tudo aquilo que é novo. Tem um livro muito bom sobre isso, que é o Apocalípticos Integrados, de Humberto Eco, que ele começa o livro mostrando que até a escrita, quando surgiu, foi condenada. Escrita? Porque os antigos diziam assim, quando não se tinha escrita, você tinha que confiar na memória. Quando se passou a escrever, os antigos diziam assim, mas as pessoas vão perder a capacidade mnemônica, a capacidade de memória, porque agora basta anotar e você tem ali registrado. Então, tudo aquilo que é novo tem esse choque. Mas no caso do funk, no caso dessas músicas periféricas, a gente sabe que tem muito racismo, porque a música se politiza, a música representa grupos sociais. Então, quando a gente ouve um sertanejo, a gente ouve um grupo social representado. Quando a gente ouve o funk, a gente ouve um grupo social representado. A música não aparece só em forma, não é só som, ela passa a ser política. Então, muitos pesquisadores do funk concordam que a perseguição ao funk é um racismo atualizado. Eu costumo alertar para as pessoas e falar que esse ódio ao funk é uma forma de racismo. E as pessoas contra-argumentam, não tem nada a ver, porque eu adoro Paulinho da Viola, eu adoro Geraldo Filme. E eu digo, olha, é fácil gostar da música preta de um tempo que você não viveu, talvez porque você não teve que conviver com eles. E também porque o tempo vai legitimando as práticas culturais. Mas, às vezes, parece também, numa interpretação mais psicanalítica, que parece que é bom gostar de preto morto, né? Então, acho que a gente vê muito racismo no julgamento musical. É uma forma de ser racista sem falar frases racistas? É. Sem falar nada assim, eu vou falar algo contra negro, mas é um outro caminho para ir para chegar ao racismo. Ninguém é obrigado a gostar de funk. Sim. Gosto
não é sobre isso, mas quando se fala, eu não gosto de funk, essa música é isso, é aquilo, no fundo a gente não vê um não gostar, mas é uma campanha para que a música não exista. Sim. Mas eu acho que tem também uma linha, de principalmente quem mora em bairros periféricos, pessoas mais velhas em geral, que também se incomodam com o barulho de bailes funks que vão sim. até de madrugada. E isso eu acho muito legítimo, né? Uma pessoa que vai trabalhar no dia seguinte. Mas os bailes a gente não vê em casas fechadas, com boa acústica, a gente não vê funk, assim, eu quero ir no funk sábado à noite. Até existe, mas não são muitas casas. Então, essa crítica é legítima, não? Contra o funk, contra os bailes. Funks poderia ser chorinho, podia ser baile de jazz, podia ser baile de samba. Você vai até 5 da manhã, como lidar com isso nas periferias de São Paulo? Ou do Brasil inteiro? Essa questão de bailes que vão até tarde, que incomodam vizinhos. Sim, então é uma questão complexa, porque ao mesmo tempo que a juventude tem o direito ao seu lazer, Claro. e é bonito também essa organização espontânea para que um baile aconteça. Para que um baile aconteça, é preciso muita organização da comunidade. Não é de deu ideia alguém abrir um carro e teve o baile, né? É organizado. Tem uma organização por trás ali. Sim, às vezes até acontece isso, mas Sim. normalmente costuma ter muito impeditivo. Sim, normalmente até o pessoal ali. A polícia vem, muita coisa que acontece, Sim. né? Então, para a existência de um baile, principalmente os bailes mais consagrados, sei lá, aqui em São Paulo, baile do Elipa, baile da 17, que vai ter aniversário agora, é fruto de uma organização, né? Então, é legítimo querer festa, é legítimo essa vontade de vivenciar essa experiência, mas é legítimo também a questão dos moradores. Então, existe esse conflito, e isso não é um conflito fácil de resolver, não Sim. existe resposta simples para isso. Mas eu vejo que, por exemplo, nessas localidades que têm bailes já há muito tempo, as pessoas costumam se organizar ou sai das regiões, vai dormir na casa de alguém, sai daquela região, ou passa a vender bebida ali no baile, ou vender lanche para as pessoas. Ou colocar um horário máximo, talvez. Sim, sim. Agora, essa é uma questão, mas de modo geral, por exemplo, quando eu morei na periferia, eu morei num cortiço na periferia de Juazeiro. Uma coisa que atrapalhava... É uma cidade grande no interior da Bahia, né? Juazeiro da Bahia. Tem o Juazeiro do Ceará, Tem o do Ceará, o Juazeiro do Norte, né? E o Juazeiro da Bahia, tá? Juazeiro da Bahia não é tão famoso, mas é a terra do João Gilberto e da Ivete Sangalo. E do Bira, do Jô Soares. É mesmo? Olha que beleza. Não, ele é de Feira de Santana, desculpa. Errei. Continua, desculpa. É a terra do João Gilberto. Sim, mas a desorganização que existe na periferia, ela se reflete também. A precariedade, não a desorganização, existe uma ordem ali, mas a precariedade material vai fazer com que os sons vazem de diversas formas. Sim. Só se fala do barulho do funk, mas, por exemplo, eu dou esse exemplo quando eu morava em Juazeiro, que o que atrapalhava a gente era uma igreja do lado, que tinha um culto e o negócio fazia um barulho, o pai ficava bravo. Então, não é só o funk. Claro. Tudo bem que o culto não vai até 5 da manhã, Isso. mas atrapalha também. Sim, sim. O som em bairros mais empobrecidos normalmente tem menos estrutura de vazamento de som, né? Isso, os sons que acontecem ali acabam um se misturando com o outro. Sim. E eu queria também entender a sua chegada à universidade e você fez faculdade de música na USP, é isso? Eu fiz na Unesp. Na Unesp de Bauru? Não. Na Unesp, o Instituto de Artes da Unesp fica em São Paulo. Aqui na capital mesmo. Na Barra Funda. Tá. Inicialmente ficava no Ipiranga, depois mudou para Barra Funda em 2009. Bom, as faculdades de música são lugares muito coloniais. São conservadores? Muito, demais. Tá. Que a gente tem uma ideia, a gente que está de fora, que como é da USP, é um pouco mais progressista, não é o caso. Não. As pessoas se dizem progressistas. Tá. E Não, até o estudo, a academia em si, assim, não. Tipo, a faculdade em si, ela não é progressista. Não, ela é muito conservadora. Tá. Existem pessoas que se dizem progressistas, Claro. de esquerda, mas assim, a prática musical é conservadora. A prática musical, A exatamente. prática musical, porque só se admitiu há muito tempo a existência da música, se ela for a música de concerto de tradição europeia e se ela tiver esse modo de funcionamento, com partitura, de tocar instrumentos. A nossa concepção de música, ela é muito ultrapassada, inclusive na própria universidade. Tem estudos sobre isso. Quando se fala em aprendizado musical, já vem à mente das pessoas, vou aprender a tocar um piano, um violão, um pandeiro, um berimbau. Ninguém considera que mexer num software para editar som no computador, no celular,
são instrumentos musicais de hoje, que são os instrumentos musicais do funk, que é uma música eletrônica digital. Então a nossa concepção de música ainda está no tocar piano, tocar violão, e a universidade é fruto disso, né? Então é um lugar muito conservador e um lugar que tende a reproduzir muito racismo sobre funk. A música é repetitiva, a música não presta. No fundo, ninguém tem condições, até analíticas, historicamente analíticas, de analisar a música eletrônica que é o funk. Sim. Porque a teoria que se ensina na universidade é uma teoria muito voltada para a música instrumental de concerto de tradição europeia, música clássica. E é normal, o funk é algo que dá muito dinheiro e é normal repetir um modelo que deu certo, que toca nas rádios. Por exemplo, mesmo a Bossa Nova, em 58, 59, ali ela nasceu, já tinha uma pré-Bossa Nova, né? Mas depois muita gente imitou o que o João Gilberto fazia, o que o Milton Mendonça fazia, porque tá na moda. E é normal assim, haver uma repetição de um gênero que tá tão popular, não? Então não é falta de criatividade. Não, na verdade, é porque... É repetição de modelo. Sim. A repetição é um dos elementos fundamentais para a composição musical. Da música popular, né? Só que quando se fala em repetição no funk, se fala sempre o mesmo ritmo. Sim. Na verdade não é sempre o mesmo ritmo, é sempre uma mesma matriz rítmica. E como o funk é uma música eletrônica, usar a mesma matriz rítmica não significa que o resultado de uma música para outra vai ser igual. E talvez a gente precise até de muita criatividade para você pegar o mesmo ritmo e fazer aquilo soar diferente. Mas faltam mais vocês para explicar isso até de uma forma conceitual, né? O funk parece que eu posso explicar o que é a bossa nova, eu posso explicar a batida do João Gilberto, mas quem que explica o funk? Você, né? Por enquanto. Eu tenho outros trabalhos, assim, na verdade... Você falou que tem muitas mulheres que fazem trabalhos também acadêmicos sobre o funk, né? Sim, apesar do funk ser muito visto como machista, objetificador da mulher, machismo existe sem dúvida, mas ele é muito pesquisado por mulheres. E não é pesquisado no sentido assim, existe machismo aqui, então as mulheres problematizam, o que é natural. Sim. Mas é um envolvimento de mulheres que gostam do funk, mesmo ele trazendo machismo e tal, e tem um envolvimento com essa cultura. Então, isso é um dado bem interessante. Porque nada é descontextualizado, né? E acho que as pessoas costumam muito descontextualizar as coisas dentro do funk. Mesmo o machismo ali, por ser de uma área periférica, tem um motivo, ou a reação a esse machismo também tem um motivo diferente da classe média ou de outras áreas, não? Sim. E na verdade, a gente está falando de fenômenos estruturais. Machismo, racismo, eu costumo dizer assim. E são pilares, né? Sim, se o machismo fosse um preconceito só de homens com mulheres, seria menos pior. Se o racismo fosse preconceito de brancos contra negros, seria menos pior. Mas a questão é que esses fenômenos estruturais faz a gente incorporar ideias racistas. Então, é comum que pessoas passem a se odiar por serem negras, porque Entre incorporam elas. o racismo. É comum que você veja mulheres com opiniões machistas. Sim. Então, é um negócio estrutural, tá todo mundo sujeito a isso. E você tem uma frase polêmica, que é que deu muita polêmica para você, né? Mas também deu muita visibilidade, que é Bumbum Tantã é mais genial que Bach. É mais complexo. Mais complexo. Queria que você explicasse. Porque saiu até num jornal alemão essa sua análise. Queria que você explicasse. Claro que é para chocar, mas tem uma base no que você falou. Tem uma base que o funk, por ser música eletrônica, a música eletrônica tem um processo, ela é muito mais complexa por natureza do que a música instrumental. Né? Mais complexa em diversos sentidos, né? Até a gente pode pensar assim, hoje a gente tem meios para reproduzir, meios tecnológicos para reproduzir a música barroca. Você pode construir instrumentos de épocas, mas não era possível no barroco reproduzir a música que a gente tem hoje, não havia tecnologia para isso. Então é nesse sentido também, né, de música feita em computador, que tem várias camadas de som, que vai ser reproduzida em alto-falante, que tem uma intensidade sonora muito maior do que uma orquestra pode tocar. Então é nesse sentido, mas teve uma estratégia também de provocar, porque se discute que sempre tem um desmerecimento estético do funk, do tipo, é uma música menor, não tem valor, não tem acorde, não precisa ter acorde. Eu conheci uma pessoa que dizia que, ela falava do rap não é música porque não tem melodia.
Assim, para mim era inexplicável. Obviamente é música, né? Sim. Pode não ser a música que você está acostumado a gostar. E ninguém é obrigado, que nem você disse antes, gostar de funk ou de rap. Mas é música. É uma música que não está no seu entendimento. E se fala muito sobre as letras agressivas do funk ou letras sexualizadas, mas tem uma música por trás dessa letra, né? Ou junto dessa letra. Você analisa a música em si também, né? Sim, a gente fala de questões sociais e políticas porque não tem como não falar Sim. sobre isso, porque isso vai afetar o resultado sonoro também, mas a gente fala muito sobre a música, sobre Tá. a agressividade sonora também. Ela é muito envolvente, né? É uma batida muito envolvente. Sim. Aquele jeito de fazer nasceu no Brasil, realmente? Assim, inspirado em músicas americanas, né? Miami Sim, Miami Bass. Miami Bass. Sim. Mas é um jeito brasileiro de fazer música. Aquilo lá foi inventado no Rio. Sim. É, É impressionante, assim, que a batida é muito característica e muito única, né? Do Brasil, assim, realmente. acho que essas manifestações musicais periféricas sempre tiveram uma preocupação muito prática em comover as pessoas para a festa. Então é uma música muito empírica, muito pensada na prática, muito pensada para ser dançada. E pelo fato do funk, o funk vem da cultura hip hop também. Sim. Ela está dentro da cultura hip hop? Sim, sim. Tá. Dentro da cultura hip hop, o que a gente conhece mais como música é o rap. Mas não é só esse rap, sei lá, Racionais, que se faz na cultura hip hop. Tinha também a música eletrônica dançante, o Miami Bass, o electrofunk de Los Angeles. Então o funk vem desse lado mais dançante. Mas é a mesma cultura de DJ, MC, Tá. o mestre de cerimônia. E que tem em outros estados também que não é funk, mas, por exemplo, no Pará tem um estilo próprio, que também é um estilo popular. Então são estilos eletrônicos que vão nascendo pelo Brasil, populares, que o funk é um deles, né? Sim. Por exemplo, no Pará tem o Tecnobrega, eu não sei, talvez eu tenha errado o termo. E como que você vê essa produção cultural hoje nas periferias de São Paulo? Porque o funk hoje dá muito dinheiro, tem empresas se aproximando. Como você vê esse fenômeno econômico também? Sim. Bom, como todo ambiente, o funk é muito competitivo, é muito difícil. Tem muita treta interna, assim. Sim, é muito difícil porque na verdade o sucesso é difícil, mas ele não é tão difícil quanto se manter na carreira funk. Então é uma vida muito instável, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar, é uma carreira muito efêmera. Mas o fato é que tem muita gente trabalhando e vivendo de funk, seja nos bailes de favela, seja nas festas, trabalhando com festas. Quer dizer, o mercado funk é muito amplo. Então eu vejo que tem muita gente vivendo disso e é uma fonte de renda muito, assim, muito legítima mas ao mesmo tempo é isso, né? Depende do que se quer fazer no funk. Se quer ser DJ, quer ter uma produtora. E não é só fonte de renda pro DJ, pro MC, é pro DJ, é pro produtor, é pro segurança, é pro motorista. Sim. Tem uma rede, né? Uma rede econômica. Sim, tem estudos sobre a economia do funk, o quanto isso gera. Eu me lembro do estudo da Fundação Getúlio Vargas, o quanto existe nessa economia do funk para que os bailes aconteçam. E é venda de roupa, corte de cabelo, uma coisa muito ampla. E tem uma dificuldade da sociedade entender todo esse personagem do funk também, porque se exalta muito uma cultura negra norte-americana, mas o funkeiro aqui do Brasil ele tem um jeito de se vestir que parece, muita gente fala, é roupa de maloqueiro. Mas ali não, ali é de propósito, ele quer se vestir bem, é o estilo dele, a corrente. Não é roupa de maloqueiro, é roupa de autoestima, né? Existe uma dificuldade das pessoas entenderem até a moda do funk, o corte de cabelo e todos os outros símbolos envolvidos além da música? Tem um grande preconceito com a forma de ser. Tem uma perseguição estética, né? A gente Perseguição estética, exatamente. Acho que tem essa ressignificação do tipo, como se fala em muitas letras de funk, a cara do enquadro. A cara do enquadro. A rota breca. Acho que tem um ato de resistência aí, porque a gente Sim. sabe que essa imagem é muito perseguida pela polícia. É muito... E às vezes tem o desejo de estar exatamente daquele jeito para questionar, para falar isso, porque a percepção do que é bonito, ela depende da classe social também, do envolvimento, a percepção de beleza. Então, Existem outros padrões de beleza que vão sendo criados. Dentro de uma classe média, o padrão é um outro bairro é outro, em outro bairro é outro, né? Não há um padrão. Há grupos sociais diferentes em São Paulo, né? Em qualquer lugar. Então, o que a gente considera bonito fala muito sobre a nossa classe social. Tá.
o funk hoje, agora que ele está dando dinheiro, que ele é a música mais ouvida no YouTube, as pessoas, a branquitude, a sociedade está digerindo melhor o funk ou ainda não? Ou a sociedade tem que digerir o funk? Porque digerir também não há um risco dele mudar para pior? É uma discussão, não acho que seja, é só uma pergunta. Boa pergunta. A gente usa a palavra funk para uma série de fenômenos que são, às vezes, muito heterogêneos entre si. Muito diferentes entre si. Tá, tem então, subdivisões entre tem o funk. subdivisões. Então tem até o funk de pelúcia, que é o funk mais bonitinho, né? Mas que pode tocar em qualquer ambiente familiar. Que pode rolar na festinha de aniversário do... Pode, festa de casamento, que vai ter a família lá, pode. Que bom. Mas tem o funk de baile de favela, que esse continua sendo rebelde e muito difícil de ser tocado numa grande mídia. Tá. Porque a Xuxa levava funkeiros dos anos 90. Acho que foi a primeira da televisão. Mas era esse mais aceitável, né? Até entendível, né? Pra tocar na Globo. Mas esse rebelde era chamado de proibidão, não tocava em lugar nenhum. O pessoal gravava CD pra ouvir, né? E hoje tá no YouTube. Qual que é a sua opinião desses funks proibidão, que fala explicitamente sobre o crime? O que você acha deles? Boa. O proibidão é um gênero... Muita gente confunde e acha que tem a ver com sexo, mas na verdade é um gênero que fala da vida no crime, de facções criminosas. E muitas vezes, apesar de receber esse nome, é muito comum que você tenha proibidões que não tem nem palavrão. Tá. Ele está falando de um dono do morro, de alguém, de uma figura importante. E muitas vezes não vai fazer sentido tocar, e vai ser enquadrado como apologia ao crime, associação ao tráfico, essas coisas, né, que o Ministério Público já fez ao longo da história do funk. Mas é uma produção muito, muito interessante porque ela é... Pensando apenas artisticamente, assim, né? Pensando artisticamente, é uma produção muito... muito... Como é que eu posso dizer? Que ela não, acho que ela não tem essa preocupação tão mercadológica. Ela não está preocupada em tocar na rádio, né? Mas acaba... Por conta disso, acaba tocando fora. É muito comum que pessoas de outras classes sociais tiveram acesso a CDs de proibidão e começaram a ouvir, gostar. Então, acho que é uma música muito espontânea, mas que ao mesmo tempo muito envolvente e apesar porque de ser... é atraente, né? Algo proibido, assim, né? Algo rebelde. Sim. Mas é uma música muito trágica também, apesar de ser muito associada com uma espécie de incentivo ao crime. Se você ouvir aquela mensagem com profundidade, no fundo você vai querer se afastar. Como o MC Smith cantou, hoje seremos festa, amanhã seremos luto. Se fala da morte o tempo todo, é uma coisa assim, quem quer essa vida? E o Ministério vai lá e acusa. Está fazendo apologia ao crime. Mesmo dois raps muito famosos do Facção Central, né, que fala sobre um assalto a banco, e o do Racionais, né, o Som 57 também, esses dois raps acabam com morte, né, com a morte dos pretensos, das pessoas que estão fazendo a ação criminosa ali. Então a mensagem não é, olha, a minha vida é uma festa. A mensagem a vida do crime também é dura, né? Também acaba em morte. Não, se afasta daqui, né? Se analisar melhor. E hoje, como que é o seu estudo? Hoje você está no doutorado da USP. Estou terminando. Chegou agora na USP. Como que está esse processo? Doutorado sobre o quê? O doutorado é sobre a teoria musical, como construir ferramentas de análise e de compreensão dessa música, principalmente da cena contemporânea, porque os trabalhos sobre... Tem muito trabalho acadêmico sobre funk, mas esse trabalho é sempre sobre questões sociais, linguísticas. Aí tem uma dificuldade histórica em enxergar a música funk como uma música, como arte, né? Uma música que não deve nada para Beethoven, Mozart, não é melhor nem pior. São coisas diferentes. É arte. Você pode ser uma arte que você não gosta. Mas é arte. Pode ser uma arte. Isso que as pessoas falam, isso é cultura, isso não é. Eu acho meio engraçada essa frase. Isso aí não é cultura. É cultura. É a cultura que você não gosta, né? Sim. É a cultura que você acha ralé, mas é cultura mesmo assim. E aquilo que você falou de desconsiderarem o funk ou o rap porque não tem melodia. Isso é uma forma de pensar que usa o paradigma europeu de construção musical, mas tem outros paradigmas de construção musical. Se a gente pegar o ritmo, por exemplo, o ritmo de manifestações africanas e comparar com a música europeia, a gente vai ver, meu amigo, que a música europeia é muito simples, é muito besta em relação ao ritmo da música percussiva iorubá, por exemplo, do oeste africano. Então, acho que a gente está pensando formas de analisar o funk, até percebendo que essa teoria da música que se ensina nas universidades, ela é insuficiente.
E a entrada do funk na universidade faz pensar a educação musical, faz pensar para que se está se formando músicos hoje, músicos que, se fizerem aquela velha formação, não vão dialogar com a realidade musical do Brasil. Então vão ficar pessoas sem trabalho, inúteis assim para a sociedade. E você entende de música clássica, sabe inclusive tocá-la, né? Você é um músico. Sim, eu sou professor, dou aula disso, apesar de estar mais envolvido e ser conhecido por causa do funk, é meu trabalho também. Sim. E como se tira, o desafio é como tirar essa ideia europeia da cabeça das pessoas, assim, como única forma como um grande farol da grandeza intelectual. Né? Esse pessoal, esse que fica cantando que o jogador de futebol lá come presunto, por isso é mais espanhol que o outro. Né? Você viu isso ontem? Não vi. Não, um racismo feio lá de parte da torcida espanhola. Como que tira? Porque ele fala assim, como ele é muçulmano, mas ele come presunto, então ele não é tão muçulmano assim. Então ele é um dos nossos, né? É uma coisa horrível, assim. Aí eu fico pensando, como que o pessoal acha isso aí o grande farol da intelectualidade, né? A Europa tem a sua cultura, é válida, é respeitável, mas o mundo inteiro tem a sua própria cultura e por que essa se tornou tão farol assim para todo mundo, né? Quer dizer, a gente sabe por quê, né? Mas como que minimiza isso? Porque é um processo intelectual, né? Você de quebrar esse centro europeu da sua mente, assim. Sim. A gente está falando muito na universidade, hoje virou até uma certa moda o uso da expressão decolonial. Decolonial virou até está um pouco na moda até, assim, né? Sim, então tem muitos trabalhos sobre isso, né? Inclusive na música. Quer dizer, a gente tem a Europa como centro porque a gente foi colonizado, né? Num processo de invasão e de imposição agressiva, inclusive imposição através da música. Os jesuítas impuseram a música sacra europeia como uma coisa, né? Como vamos salvar os selvagens. Então a gente foi colonizado. Agora, a gente está falando português, não tem como voltar atrás. Né? Então se fala em decolonizar, não no sentido de descolonizar, porque não tem como descolonizar. Sim, já foi feito desgraça. Agora, a ideia é a gente se atentar para outros paradigmas que mesmo tem brechas nesse sistema, né? Tem formas de ser e de existir que continuam mais preservadas e um pouco mais distantes do que a gente considera eurocentrado. Ainda que seja uma contradição, porque esse questionamento aos saberes eurocentrados muitas vezes começaram na própria Europa. E para terminar, você já escreveu um livro, né, sobre esse tema que a gente conversou aqui. Como você espera a sua produção? Você é muito jovem ainda, a sua produção daqui a 10, 15 anos, como que você espera que a sociedade melhore em relação ao funk, em relação ao entendimento não só do funk, funk é um exemplo, mas da cultura popular de fato do Brasil? Como que a sociedade pode começar a ter um olhar realmente, que, como você disse, é fácil gostar da música de preto de 40 anos atrás, né, mas gostar atual... o pessoal tem mais resistência. Como fazer o Brasil caminhar para um olhar mais generoso com o seu próprio povo? Olha, eu espero que o meu trabalho sirva para a gente pensar a sociedade e para propor mudanças estruturais, porque se as mudanças estruturais não acontecerem, o mesmo processo vai se repetir. O funk vai se legitimar e vai vir um outro gênero rebelde que vai causar um choque moral que o funk causa. Então, acho que é pensar que seja útil, que toque as pessoas acho que nesse sentido, de propor mudanças estruturais na sociedade, porque o funk é uma música ainda muito perseguida, ainda a molecada toma enquadro direto. A gente sabe que apesar de ter o funk Anitta e o funk de pelúcia, o funk do baile de favela ainda continua sendo muito resistência e sofrendo muita violência policial. E para terminar de verdade, agora, já que você falou da Anitta, esse fenômeno Anitta, que é um fenômeno que é mais palatável para todo mundo, que com todo direito, né, uma grande artista, mas como que essa já é uma tentativa de separação do que é o funk errado e o funk certo na visão de uma certa sociedade? A Anitta e a Ludmilla pode, esses não podem. É mais ou menos isso? Como que você entende essa aceitação da Anitta? A Anitta tem um trabalho musical muito bom, ela é muito boa. Eu gosto muito da Anitta. Não é uma crítica, não. Sim. Mas ela tem um outro tipo de funk, até porque o público que ela quer atingir é um público muito mais amplo. Isso vai fazer muitas vezes você se distanciar da base. Eu sempre falo, eu nunca vi, pode ser que tenha, mas eu nunca vi a Anitta tocar num baile de favela. Eu já fui em vários, eu nunca vi isso. Só no clipe. Por mais que a música ainda possa ser parecida, mas
deixa de tocar, de conversar e fica um funk para outras classes sociais. E tudo bem. Tá. Acho que a grande crítica que a gente deve ter ao trabalho da Anitta talvez seja, muitas vezes ela é usada como um exemplo de superação e de melhoria de condições sociais na favela. O que a gente tem que pensar assim, o que o sucesso individual da Anitta gerou de mudança social na favela? Isso eu não vejo. Parar de usar a exceção como regra, né? Ela é uma exceção, não é a regra. É uma exceção, não é uma regra. Perfeito. E é isso, conversamos aqui com o Thiago Som, eu não sei como defini-lo, especialista em funk. Musicólogo e especialista em funk. Veio falar sobre o preconceito musical, sobre racismo e sobre cultura brasileira muito popular que está aí nas periferias de todo o Brasil. Agradeço muito você pela presença. Muito obrigado pelo convite, pela atenção. Obrigado mesmo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Semana que vem voltamos com outro personagem relevante da cultura paulistana e brasileira. Um abraço a todos e tchau!